Olá a todos, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Para você que está aqui conosco, que está chegando, uma ótima tarde. Para você que está assistindo em outros horários, um bom dia ou uma boa noite. Obrigado por você estar aqui na audiência. Meu nome é Fausto Carvalho, sou médico, pediatra, como a maioria já sabe. Sou escritor também, autor do livro Pai Sem Sacrifício. Dá um oi pro pessoal que tá chegando, por enquanto família, a Fernanda, minha mãe, Juliana, Rafael, pessoal também chegando aí no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos num desafio de 42 dias falando sobre esperança na quarentena. Esse é o nosso tema, esperança na quarentena. E hoje nós estamos no 39º episódio já, 39. Passou rapidinho, tá quase acabando. Teremos ainda mais sábado, domingo e segunda. Segunda nós estaremos encerrando essa série de reflexões sobre a vida de Jó e sobre o sofrimento. Dá um oi para Jéssica, que também chegou, o pessoal no Face que está chegando aí também. Não estou conseguindo ler daqui, mas sejam muito bem-vindos. Hoje, no livro de Jó, capítulo de número 39, nós vamos ler o verso 9, 10, 11 e o 12. São alguns versículos aí. Rosemary, seja bem-vinda. Será que o boi selvagem consentirá em servir você e em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo com um arreio na vala? Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar a cargo dele o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar correto de que ele recolherá o trigo e o ajuntará na sua eira? Olá, Sueli também que chegou, o pessoal que está entrando. A minha reflexão hoje, eu gostaria de falar com você sobre a questão do cuidado e do controle. Cuidado e controle, né? Uma coisa que muita gente tem ficado nervosa com a pandemia, com a questão do coronavírus, a questão das tragédias que nós estamos tendo, né? É a areia do Saara atravessando o oceano, é nuvem de gafanhotos, é ciclone bomba, que a gente nunca tinha ouvido falar e que havia ciclone bomba no nosso país. Olá, seu Nivaldo, olá, Tati, Rodrigo, sejam bem-vindos. Então, nessa situação toda de mudanças, de alterações, né, a gente tem ficado muito preocupado. E é natural que o ser humano se preocupe. E aqui eu gostaria de destacar essas palavras que Deus faz a Jó. Na verdade, o capítulo 39 de Jó é só perguntas. Somente perguntas. Se você abrir sua Bíblia e ler, Deus vai perguntando a Jó sobre os animais. Ele fala sobre o jumento, ele fala, nesse caso que nós lemos aqui, sobre o boi selvagem, vai falar sobre a avestruz que deixa seus filhotes lá e sai, e não liga para eles, não cuida deles. Ele fala do cavalo, fala de vários animais, das aves, do falcão, da águia, enfim. Ele fala de animais que estão sem o nosso controle, mas que estão sob o cuidado de Deus. E nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande em trabalhar essa questão de cuidado e controle. Nós sentimos que nós cuidamos de alguém quando nós controlamos alguém. Isso é muito difícil para nós pais, por exemplo, pai e mãe, né? Cuidar dos nossos filhos sem exercer um controle. É claro que em certa medida o controle, a questão do limite é necessário, a questão da autoridade é necessária na família, é necessário que o pai e mãe exerçam figuras de autoridade para os seus filhos. Isso é saudável e faz bem. A gente vê muita criança que depois na adolescência tem dificuldades na vida adulta porque não teve um amparo, uma segurança na sua infância, e parte dessa segurança passa sim pela disciplina, por limites, por regras, por questões que a gente precisa pontuar como adultos, como responsáveis. Mas a gente às vezes acha que a gente só cuida das pessoas quando a gente controla. E a gente tem uma tendência de querer controlar a vida das pessoas.
Nós, seres humanos, temos muito fácil essa tendência de querer entender por que tal pessoa fez tal coisa, por que ele age desse jeito, por que a outra age daquele jeito, por que fulano não fez assim, não fez assado, agiu daquele jeito, agiu do outro jeito, reagiu assim. A gente tem uma tendência muito grande de classificar e principalmente de julgar. E especialmente quando a gente tem uma certa ascendência, especialmente pais e mães. Às vezes a gente tem uma tendência de querer demonstrar cuidado de uma maneira muito forte, muito controladora, muito sufocante. E isso a gente precisa aprender. Aprender que o controle de tudo está nas mãos de Deus. É muito interessante que Deus questiona Jó justamente assim, com um dos animais que Jó tinha em abundância, que era boi. Ele tinha muitas juntas de boi antes dele ficar na situação caótica que ele ficou. Ele conhecia muitos bois, ele tinha os seus bois, provavelmente ele dava nome a alguns dos bois, não sei. Ele convivia, era um animal que estava próximo dele, que era usado na agricultura, que era usado para sustento, que era usado em tantas circunstâncias. Mas o boi selvagem não tinha como Jó controlar. O boi selvagem não dava para ele colocar no coxo, o boi selvagem não dava para ele confiar em arar a terra com o boi selvagem, ele não tinha condições de controlar aquele boi que ainda não tinha sido domesticado. Mas Deus cuida do boi selvagem, Deus cuida da avestruz que não cuida do seu filhote, Deus cuida da águia, do falcão que às vezes tem só uma fenda numa escarpa, numa pedra, para poder fazer seu ninho. Deus está querendo dizer a Jó, olha, eu cuido de vocês, mas eu não quero exercer controle sufocante sobre vocês. E isso nos dá esperança. Às vezes a gente quer, muitas vezes, se sentir seguro justamente porque as coisas estão controladas. E quando as coisas saíram do controle, como esse ano, 2020 é um ano que todos nós perdemos o controle por conta da pandemia, por conta do vírus, por conta das tragédias naturais, por conta de tanta mudança brusca, a gente não se sente cuidado às vezes por Deus. Mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas e Ele cuida de nós. No profeta Isaías, Deus fala através do profeta, dizendo que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho que tanto ama, daquele filho que foi amamentado no seio, mesmo assim, Deus não se esqueceria de nós. Então é necessário que a gente plante a nossa esperança em Deus, que a gente deposite a nossa esperança em Deus, sabendo que Ele sim cuida de nós e Ele controla todas as coisas, inclusive as coisas que são selvagens, as coisas que não têm explicação, as coisas que a gente não consegue controlar, as coisas que variam de uma maneira que a gente não consegue entender e não consegue exercitar. Então é necessário que a gente aprenda com Jó, aprenda com Deus, a confiar em Deus, a buscar a confiança no Senhor, porque Ele cuida de nós, né? Como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele cuida de cada um de nós de uma maneira que a gente às vezes não entende, não consegue absorver, mas Ele cuida. Sem exercer esse controle, né, como a gente quer, de esmagador. Não, Deus nos dá liberdade para que a gente possa se chegar a Ele, se importar com Ele e buscar nele a nossa força. O salmista Davi nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos aprender em Deus a termos alegria, a confiarmos nele, porque Ele exerce o cuidado em todos, sem necessariamente exercer um controle rígido, mas um controle amoroso, um controle de Pai que nos dá liberdade conforme a gente precisa. Que você pense nos seus relacionamentos, se você tem cuidado e sido um controlador excessivo ou um controlador moderado, exercido tua autoridade ou tem imposto a autoridade de uma maneira muito violenta. Pense nisso, reflita sobre isso e deposite a confiança da sua vida em Deus, porque só Ele é capaz de suprir as nossas necessidades. Obrigado por você estar até aqui. Se você puder, compartilhe nas suas redes sociais. Se você quiser ver os outros episódios, pode acompanhar Fausto Carvalho no Facebook, Fausto F. Carvalho no Instagram e ainda no YouTube, Dr. Fausto Carvalho, Dr. Fausto Carvalho. Tá
tá bom? Amanhã às 13h30 estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Lembrando que estamos nos últimos dias aí. Esteja conosco, vamos encerrar esse tempo de pensar sobre a vida de Jó de uma maneira bem legal e você possa estar conosco sábado, domingo e segunda-feira. Até mais, que Deus abençoe a todos.